Boa noite, olá, boa noite. Vamos chegando por aqui com tranquilidade. Boa noite. Vamos lá, vamos ver quem tá por aqui. Sem óculos, a gente fica esperando para ver. Bom, a live de hoje é livro ao vivo. É o projeto que a gente tem de levar conhecimento através dos livros, de levar uma nova versão do livro, já que cada um assiste de uma forma, cada um lê e interpreta um livro de uma forma. Por isso que nasceu esse projeto, Livro ao Vivo, para trocar uma ideia, ter a ideia de outra pessoa sobre o mesmo tema que eu estou trazendo, sobre o mesmo livro que eu estou lendo. E aí, por isso que hoje eu tenho um convidado diferente que está nessa nova etapa do projeto comigo, que é o Daniel Kaltenbach. Daqui a pouco ele está chegando por aqui, tá bom? Olá, quem chegou agora, fala para mim como é que tá o som, tá saindo bem aí para vocês? Eu tô com o fone sem fio, às vezes pode dar alguma falha. Conta para mim se tá tudo ok. Boa noite, estamos chegando tranquilamente. Esperando o nosso convidado, o Daniel já vai entrar aqui, nós vamos verificar, deixa eu mandar um convitinho para ele. Um instantinho, conta para mim como é que tá o som, boa noite para quem já chegou. Vamos lá, Daniel, ainda tá aqui, ó, marquei e mandei o convite. Tô vendo que você já chegou, boa noite. Eu mandei um convite para você. Olá! Olá Boa noite! para todo mundo, como é que você está? Tudo Tá um bem? pouco baixo o seu som, não dá para te ouvir direitinho, não. Está muito baixo, é? Agora que você vem para frente, fica um É pouquinho desse- mais perto, melhorou, tá? Quem já chegou, pode dar um feedback para nós, como é que tá o som dos dois? Estão ouvindo? Tá tudo bem? Fala aí, Daniel, com o pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Ver se o som, enfim, se o som está chegando, se o som está chegando, imagem, se está tudo em ordem. Está aqui, ó, ok, Thaís, que bom que você Tá está tudo ok, Thaís? falando. Então, o som Isso. está ok aí, ótimo, ótimo, ótimo. Tá. Eu aumentei aqui também, porque às vezes é isso, né? Aliás, a gente É, sempre acha que o problema é com o outro, né? E não é. Pode ser com a gente, na maioria das vezes. é o eu nunca sei se é sinal de internet, se é o problema né, no teu aparelho, enfim, a gente vai tentando descobrir, né? Mas é assim mesmo. Pois é, né? Eu tô usando o fone sem fio e às vezes ele dá umas falhadas. Então, se você perceber que falhou, me avisa que o outro com fio já tá aqui, eu já troco, tá? Que ele tem que Excelente. estar com a bateria muito boa, tá? Ex- Excelente. Então, Vamos, vamos ao nosso segundo encontro do livro, terceiro encontro, mas o segundo encontro deste livro aqui, ó. Sonhar é magia da vida. E escrito por quem? Pelo Daniel Kaltenbach, o nosso convidado. uma E honra aí, ser convidado. oi? É uma honra ser o seu convidado. Imagine, é uma honra estar aqui com você nesse projeto que eu espero que dure muito e muito tempo, que a gente consiga levar boas informações muitas vezes para muitas pessoas. Amém. E é isso, esse projeto Livro ao Vivo é exatamente isso, é a gente pegar um livro e ter uma visão de duas pessoas, né? Da minha, da sua e dos participantes, porque as pessoas também comentam. Nós tivemos uma micro live quinta-feira passada de manhã, só para avisar que ia entrar o nosso bate-papo gravado à noite. E eu tive tanto depoimento, não sei se você teve a curiosidade de ver lá na minha linha do tempo, depois eu até vou mandar para você, muito bonito, de pessoas que leram o seu livro e dando essa visão do sonhar, da importância do realizar, de ir atrás do seu sonho. E é isso que esse livro fala. Nós vamos dar continuidade hoje nele, dizendo algumas coisas que a gente, relembrando algumas coisas que a gente já falou e sabatinando o autor do livro. Por isso que eu falo que é um privilégio. A gente está aqui com quem escreveu, com quem teve a ideia.
tá? Eu já fiz outros livros, 3 livros ou 4, mas não foram com os autores. E é totalmente diferente. Dessa vez eu estou aqui buscando mesmo a ideia que está por trás da escrita, né? Da filosofia, deste sonhar, desse personagem que o Daniel entregou para a gente. E é muito legal. E para começar, sonhar é magia da vida. Você pode falar do título? Por que você escolheu esse título? Então, né, sonhar, né? Sonhar é magia da vida. As pessoas, elas não sonham muitas vezes. As pessoas, muitas vezes, elas deixam seus sonhos de lado. As pessoas não acreditam em si próprias, na sua própria capacidade de construir, de ir atrás daquilo que quer, de ir atrás dos seus desejos, enfim, de realmente acreditar em si próprio e acreditar que, mesmo né, um sonho que às vezes parece difícil, que parece tantas vezes até impossível, como no livro, né? Ou seja, um sonho que às vezes parece tão impossível de ser atingido, mas existem caminhos nesse universo quântico que nós vivemos, existem infinitas oportunidades todos os dias, infinitos caminhos diferentes, mas é preciso que a gente aprenda no nosso dia a dia a confiar em nós, a confiar no universo, a seguir os sinais que nos são dados, a escutar o nosso coração, enfim, lembrar que nós estamos o tempo todo namorando os nossos sonhos, namorando os nossos desejos, e esse namoro não precisa ser platônico. Ele pode, de fato, ser alcançado conquanto a gente se movimente nesse sentido, conquanto a gente acredite, conquanto a gente né, não fique sentado no sofá esperando que os milagres aconteçam na nossa vida. Porque quando a gente sai atrás dos milagres, a gente faz eles acontecerem com esse auxílio do nosso universo quântico maravilhoso. E é exatamente isso. Tem uma frase que aí eu não marquei a página, mas daqui a pouco eu já vou para aquelas minhas páginas grifadas aqui. Isso aí. Que você diz isso. O mundo é movido a sonhos. Só que para isso você precisa ter atitude, porque é a atitude que faz o sonho se realizar, né? Então é bem isso que o Daniel está colocando aqui para gente. Sonhos todos nós temos, desde quando éramos bebezinhos, né? A gente sonhava em ser gente grande, a gente sonhava em ser astronauta, né? Que a gente falou que ia dar um pouco de spoiler aqui agora, vai começar. Que a gente sonhava em criar coisas. Toda grande criação, fica muito claro isso para mim nesse livro, toda grande criação, ela começou de um sonho, tá? Desde as pequenas realizações como as grandes, elas começaram de um sonho. A pessoa sonhou, acreditou e foi atrás daquilo. Ou não acreditou no sonho, né? Como o personagem desse livro, não acreditou no seu sonho, pagou para ver, foi viver a vida de uma outra maneira, e aí os sentimentos começaram a se confundir, as frustrações, as decepções, será que se eu tivesse escolhido tal coisa, será que se eu tivesse feito de outra maneira? E aí essa pulga atrás da orelha não vai deixando a gente viver, né? Com serenidade e com alegria. Porque eu acredito muito, Daniel, eu vou agora pedir a sua opinião, que nós nascemos para sermos felizes. Então eu nasci para ser feliz e eu nasci para fazer a felicidade por onde eu passo, para ser uma bênção, né, que para mim e para as pessoas que convivem comigo, direto ou indiretamente. E se eu estou frustrada porque eu não estou realizando aquilo que eu me propus a realizar, como é que eu vou ser feliz, né? As pessoas, sem dúvida, né? As pessoas, elas não percebem, muitas vezes, o óbvio que está ao nosso redor, que é tudo aquilo que a gente tem na vida, tudo aquilo que a gente também não tem na vida, mas né, tudo que está ao nosso redor, nós construímos, de uma maneira ou de outra. Então, isso vale para nosso currículo, isso vale para a nossa profissão, isso vale para a decoração da nossa casa, isso vale para né? Ou seja, para o carro que a gente tem ou não, para as roupas que a gente usa, tudo são cocriações nossas. Então, assim, é a nossa assinatura de vida, a nossa assinatura, né, que a gente pode dizer assim, energética sobre a vida, é exatamente aquilo que a gente vai materializando. É o rastro, são as pegadas que nós vamos deixando de nós mesmos para trás.
E essas pegadas que nós vamos deixando são mais bonitas ou mais feias, né? Ou seja, que é a materialização de um por onde a gente passou, o que a gente fez, conforme a gente acredita, conforme a gente se dedica, conforme a gente vai atrás. E muitas vezes as pessoas acabam deixando pegadas bastante pequenas ou bastante pobres, simplesmente porque não conseguem enxergar que são elas mesmas que estão fazendo aquelas pegadas. E aí começa uma outra história, que é culpar o universo, culpar os outros, por aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente não conseguiu, ao invés da gente focar e direcionar naquilo que a gente pode ter e pode conseguir com o nosso próprio esforço, com a nossa própria vontade. E aí que você fala, com o próprio esforço, com a própria vontade. Tem outra frase do livro que diz assim: sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, né? Eu não sei se a frase está exatamente como está lá, mas essa é a ideia que é passada. Tanto faz se o meu sonho é pequenininho, se o meu sonho é grande. Eu tenho que trabalhar para que aquilo aconteça, eu tenho que mover, porque o Daniel está falando de deixar pegadas. Mas que tipo de pegada que você vai deixar? Pegada de frustração, pegada de vitimização? Você vai deixar uma ideia de que não vale a pena sonhar porque você nunca consegue realizar, que essa história de realizar sonho é muito loucura, é só coisa de filme? Ou você vai deixar um legado dizendo, olha, aquela pessoa ela foi atrás do que ela idealizava, ela foi atrás dos sonhos dela e ela alcançou, ela conseguiu, né? É muito bonito o brilho nos olhos de quem realiza as coisas que gosta. É lindo, é diferente. As pessoas vivem de uma maneira diferente quando elas estão vivenciando aquele projeto de vida delas. É muito interessante. E às vezes a gente vê as pessoas se perguntando, e aqui é a minha pergunta para vocês agora, para quem está aqui, para quem vai ver depois, qual é o seu sonho? Porque se você não sabe qual é o seu sonho, o que te oferecerem está oferecido, não é? Infelizmente, a maioria das pessoas esqueceram, né? Ou seja, esconderam seus sonhos, enterraram seus sonhos. Não sabem mais conscientemente, quando você pergunta assim, né, de sopetão, qual é o seu sonho? Não sabem mais qual é o seu sonho efetivamente. Não sabem mais o que realmente faria ela sair da cama todo dia feliz, contente, com vontade, com determinação de correr atrás de suas coisas, com amor por aquilo que faz. Porque deixaram seus sonhos enterrados lá na infância, lá na adolescência, quando começaram a acreditar nas lendas de que as coisas são impossíveis, de que há coisas que a gente não pode realizar, de que há coisas que podem ser melhor se feitas de outra maneira, e assim por diante. Então, quer dizer, a gente acaba sufocando e enterrando os nossos próprios sonhos. Mas todo mundo tem um sonho que está dentro de nós. Então é importante ir lá dentro, resgatar esse sonho, resgatar esse brilho todo nosso, para que a gente possa viver para esse sonho, para que a gente possa viver para aquilo que a gente quer realizar e possa viver com amor dentro de nós. Pois é, mas aí, ó, tem uma parte de um diálogo aqui, vou eu para os diálogos, sem te colocar no contexto, né? Mas Vamos lá. que diz assim: tive que me esforçar até para lembrar qual era o meu sonho, se é que eu tinha algum. Existe alguém que não tem sonho nenhum? Provavelmente existe, né? Que tá bom do jeito que tá e não se questiona, ou a pessoa enterrou o sonho para não sentir essa frustração? As pessoas enterram os sonhos, né? Salvo aquelas pessoas que realmente têm, às vezes, uma doença, realmente um problema mental mesmo, ou seja, onde a pessoa, de fato, ela tem uma, vamos dizer, uma Mas ela não tem discrepância entre a consciência daí. realidade, É. que é uma outra situação. Mas na situação de uma pessoa saudável, todos nós temos. A questão é o quanto a pessoa enterrou esse sonho, não. O quanto, às vezes, na infância ela já foi bombardeada na cabeça, dizendo, né, de pessoas, às vezes pais, familiares, sociedade, dizendo, olha onde você nasceu, olha quem é você, olha o teu lugar. Né? E aí a pessoa começa a acreditar, de fato, que não tem que sonhar. E o ego, como uma proteção para não sofrer, né? Ou seja, para a pessoa não sofrer, ela começa a aceitar aquela situação, acreditar que realmente, poxa, né? Ou seja, eu não tenho um sonho, eu não tenho o que correr atrás.
Se eu tivesse, talvez eu até iria, mas eu não tenho que correr atrás, vou ficar quietinho aqui. Mas isso é uma mentira que a gente muitas vezes faz para nós mesmos, para que a gente não se decepcione com a gente. Para que não tenha que correr atrás, aquele medo de correr atrás e se decepcionar. De correr atrás e depois perceber que o pai tinha razão, que a sociedade tinha razão, que aquelas pessoas que mandaram você ficar quietinho no teu lugar tinham razão, aquelas pessoas que falaram que você não era capaz tinham razão. Isso dá muito medo. Então, para não enfrentar esse medo, para não enfrentar essa situação, as pessoas, elas realmente, muitas vezes, acreditam que não têm um sonho. Mas quem não tem um sonho? Quem que nasce nesse mundo, em qualquer situação, qualquer família, qualquer cidade, qualquer uma família de qualquer religião, de qualquer classe social, de qualquer raça, e não tem algo para sonhar, e não tem algo na sua cabeça que desde pequena falou, poxa, eu gostaria disso, eu gostaria de fazer isso para o mundo, eu gostaria de fazer isso para minha família, eu gostaria de fazer isso para a sociedade. Quem não tem? Todos nós temos. Sim. Então, Em outra algum diferença momento assim, tem. é a questão do nosso enterrar o sonho. A gente enterra mais fundo ou menos fundo, mas todos nós temos o nosso sonho. E se não sabemos qual é hoje, é porque estamos precisando desenterrá-lo. Mas aí, ó, eu vou lá para a página 63. Tá vendo? Tô te ouvindo. Você está me vendo, ouvindo, normal? Tá. Aqui deu uma congelada aqui, mas então vamos em frente. Mas tá meio cortando um pouquinho, mas a gente está vendo você sim. Ó, na página 63 do livro, diz assim, ó, o medo de errar me assombrava. Ele fala como era alto o preço da liberdade. O Sérgio, né, o personagem do livro. E aí ele diz assim, no entanto, ele queria continuar na profissão que ele estava, que ele era um advogado, mas ele queria partir para para realizar o sonho dele, que era ser astronauta. E aí ele tinha medo de errar, de fazer uma escolha e errar. E eu me perguntei quantas vezes nós não fizemos isso com a gente? Quantas vezes a gente tinha medo de escolher e errar a escolha que fez? E aí a gente se acomodava naquilo que estava, mesmo com um tantinho de infelicidade, ou com muita infelicidade, mas se acomodava, tá? Mas ainda o personagem diz assim, ao menos era um caminho conhecido. Eu estou frustrado, eu estou infeliz, mas é um caminho conhecido. Me remete para Eduard de Bach, né, dos Florais de Bach, que dizia que o ser humano prefere um demônio conhecido do que um anjo desconhecido. E para você ir atrás do seu sonho, você tem que encarar muitos anjos desconhecidos, muitos caminhos desconhecidos, tá? E aí, eu vou dizer mais um pouquinho e já vou passar essa bola para você. Eu precisava tomar uma decisão, escolhas. Em breve estaria definitivamente velho demais para esse desafio, que era o do sonho dele. Entretanto, como fazer uma escolha dessa? Como eu, enquanto advogado, poderia ser tão capaz de opinar sobre a vida dos meus clientes, mas não conseguia decidir a minha própria vida? E aí? Nós temos o medo de errar, nós temos o dar opinião na vida dos outros, mas a gente às vezes congela quando a coisa é com a gente, não é, Daniel? Exatamente. Isso é muito, muito, muito comum. Né? Então, assim, a pessoa, o medo de errar me assombrava, né? Ou seja, um medo, começa de novo o medo. O medo é o maior mal da humanidade. É o medo que nos congela. Medo de quê? É o medo de não conseguir. É o medo de ter que se olhar no espelho depois do fracasso. É o medo de perder, às vezes, um salário pequeno, uma situação que tem. É o medo de não ganhar. É o medo de várias coisas diferentes que nos congela. Então, o medo assombrava. E como é que você faz para agir contra o medo? Você vai naquele caminho que você já conhece, na zona de conforto. No caso dele, a sociedade, a situação, né, familiar, levou ele para o lado da advocacia. E para ele ouvindo aquele caminho, um caminho tão bonito, né, tão belo, né, como o direito, como a advocacia, não poderia estar errado. Eu não poderia não encontrar felicidade dentro disso. Todo mundo falava que, poxa, se você for advogado, se você for doutor, né, você vai ser feliz, você vai ter dinheiro, você vai ter tua profissão. Como eu poderia errar neste caminho? Mas era o caminho que ele queria? Era o caminho que ele sonhava? Era o caminho que ele amava? Não. Mas esse caminho que ele amava tinha um medo na frente. Esse outro era um caminho que era
né? Ele era patrocinado pela sociedade, patrocinado pelos outros, patrocinado pela mídia. Então, ele achava realmente que não poderia errar, que não poderia dar errado. Só que é aquela história, né? De repente, ao longo do caminho, ele começa a, apesar de achar que a advocacia, no caso, era a coisa certa a fazer, ele começa a perceber que dentro dele, no seu interior, ele continuava vazio. Que por mais que ele tivesse sucesso, por mais que aquele caminho fosse, né, tivesse trilhando, tivesse sendo concretizado, ele continuava vazio. A sua alma continuava vazia. Ele continuava faltando algo muito importante na sua vida, que é o que acontece com a maioria das pessoas que trabalham, saem de casa, vão, né, nos seus empregos, mas não conseguem encontrar prazer naquilo, não conseguem encontrar um bem-estar e sentem um vazio na alma, como se aquilo que elas fazem não tivesse propósito nenhum em suas vidas. Então, fazem por obrigação. Quem faz por obrigação não faz com amor, não faz por prazer e, por consequência óbvia, acaba sofrendo ao fazer. Chega na segunda-feira de manhã, tudo que ele não quer fazer é levantar. Por quê? Porque não tem prazer, não tem amor, Não tem não tem sonho motivação, né? nenhuma. Motivação. Né? Que motivação Não. você vai ter numa situação dessa? Mas é um caminho bonito, é um caminho que a sociedade, que a família, que alguém falou, esse caminho vale a pena. Então não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o mundo interno. Uhum. E é esse mundo interno que a gente tem que olhar, a gente tem que prestar atenção. Pois é. E aí, às vezes, a gente está falando de um personagem do livro, mas me tocou porque é muito real este personagem, essas coisas que acontecem aqui no dia. A gente tem medo de arriscar em muitas coisas, a gente prefere ficar aqui na zona de conforto, num campo mais tranquilo, né? Só que a vida, mesmo que eu consiga viver como a minha bisavó, com 104 anos, mesmo que a vida dure até lá, quer dizer, no meu caso, mais 50 anos, ainda assim ela é curta. E aí é muito frustrante, deve ser muito frustrante você olhar para trás quando você estiver lá no fim, no último dia, e falar, poxa, e isso que eu não realizei? E aquilo que eu não realizei? Eu li um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é a doutora Ana Clélia Arantes, eu não lembro certinho o nome dela. Mas ela é uma médica, que você já leu esse livro, que trabalha em UTI, né? Então ela pega Sim, muitos pacientes terminais e ela diz que é unânime, todas as pessoas que estão morrendo, né? Tem as pessoas que se curam, que saem, né, deste processo de UTI, e tem os que morrem. Dos que estão morrendo, os que podem se manifestar, eles não falam assim, ai, por que eu não comprei aquela Lamborghini que eu queria? Por que eu não comprei aquela casa na praia? Eles falam assim, poxa, por que eu não aproveitei melhor o tempo que eu tinha com a minha família, ou para realizar o sonho de viajar com eles, ou para falar alguma coisa para alguém? Então a vida é muito breve para a gente ficar com medo de arriscar, para a gente ficar só num terreno muito seguro, né? Chega uma hora que a gente vai perceber que aquilo não está realizando a gente. E este livro do Daniel me chama atenção, aliás, estão falando aqui, a Dainha está falando que foi uma ótima escolha. Também acho. Eu sempre vou buscando os livros que têm uns conteúdos bem legais mesmo para a gente debater. E também cumprimentando as pessoas que estão fazendo aniversário hoje, dizendo que tá o presente é delas que está recebendo aqui a sua presença, né? Parabéns aos aniversariantes. E aí, voltando aqui para o livro, é exatamente isso que eu sinto. É uma pessoa que representa muito bem essas pessoinhas aqui, né? Do lado de fora da vida, que muitas vezes se frustram e não correm atrás daquilo que elas precisam. Na verdade, correr atrás eu acho que é uma frase até muito bobinha, porque quando, e aí eu vou, voltar para o teu livro aqui, quando você está com o pé no teu caminho de realização, você até falou isso agora há pouco, começam a aparecer os sinais para te mostrar que você ou está frustrado fora do teu caminho ou dentro do teu caminho. Você não precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa ter atitudes para caminhar dentro do seu caminho de vida, não no caminho de vida da sua família, né, Daniel?
Sem dúvida. E é que você comentou, né, do livro, mas é isso mesmo, né? Ou seja, as pessoas realmente, em estado terminal, elas... Né, porque o que é a vida? No final das contas, se a gente parar para olhar a nossa própria vida e a gente olha para trás, para pensar o que realmente você construiu, o que você montou, o que você trouxe, Deus, né, está deixando de legado para o mundo. E isso tudo, às vezes a gente não percebe, porque a gente não percebe envelhecendo. Então a gente vai indo olhando para frente e não percebe que a coisa, né, que a idade está passando. E de repente, quando você olha para trás, você se encara a morte por qualquer motivo, seja uma doença, seja um acidente, seja o que for, você encara a morte, aí esses sonhos são desenterrados. Na hora vem o sonho e fala, poxa, mas por que eu não tentei? Porque é aí que você percebe que o caminho que você escolheu era tão seguro quanto o caminho que você não escolheu. Porque essa questão do medo de viver, do medo de perseguir o sonho e tudo mais, são ilusões. Ou seja, a gente se segura por causa do medo. O medo é uma energia que vem do ego, mas no final ela é uma grande ilusão. A gente viveria tão bem indo atrás do sonho quanto não indo. Ou seja, em termos de segurança. Só que atrás do sonho você tem uma completude, você tem amor e fora disso não. Então, a gente tem que pensar melhor, né, na nossa vida. Qual é o propósito? Por que estamos aqui? E aproveitar isso, aproveitar esse momento, essa oportunidade que a gente tem de estar aqui maravilhosa, né? Fazer que os nossos anos valham a pena, nossas atitudes, nossas palavras, que tudo isso compense e vale a pena. Então, é importante que a gente revise sonhos. E o universo, como você comentou, né, vai levar você a caminho. Mas como é que eu faço para chegar lá? Né? Como é que eu faço? Não... Primeiro, queira, caminhe na direção, movimente-se, tenha isso na cabeça, deixe essa energia girar, que o universo quântico vai te abrir infinitas portas para que você consiga construir esse sonho degrau por degrau. Exatamente. E ó, os sinais. Na página 65 tem um diálogo que o personagem travou com o avô dele, e ele diz assim: ouvi a voz do meu avô dizendo que os sinais podem ser encontrados em qualquer lugar, mas que, na maioria das vezes, nós simplesmente não os enxergamos. Então, aí quando você começou a falar de medo também, eu ouvi aqui a vozinha dizendo: o medo serve como uma camada de proteção. Ele me traz uma armadura que eu me coloco dentro dessa armadura, me protegendo contra desapontamentos, contra frustrações. Então, esse medo faz, para que você vai botar o pé no seu caminho e realizar seu sonho? Você pode sofrer, fica assim, tá doendo, mas é pouco. Essa dor pode ser maior, né? E então a gente precisa trabalhar isso, sabe? Eu digo, se a pessoa não consegue sozinha, procura um terapeuta. Existem muitas ferramentas para a gente encarar essas sombras da gente, esses medos que impedem que a gente avance nos nossos sonhos, mas às vezes a pessoa não consegue mesmo sozinha, Daniel. Mas tem bons terapeutas por aí, tem bons cursos, tem grandes oportunidades. Seja maior do que esse medo, né? A vida é Inclusive, muito curta para a gente se esconder. Desculpa, cortou, eu não exatamente. te Inclusive, ouvi. essa terapia que deu, quebrou um pouquinho, a gente está, né? Mas inclusive essa terapia que você comenta, ela faz parte da busca do sonho. Se você quer e você então, né, ainda continua achando que você não é capaz, que você não merece e que a vida é difícil e que você está com uma sensação ruim dentro de você, enfim, toda aquela, né, aquela angústia humana, então, ok. Um terapeuta realmente pode auxiliar, mas ele te auxiliando, você já está. Por isso que eu falo, primeiro é decidir que você quer buscar seu sonho. Porque nessa decisão pode, inclusive, passar por um terapeuta. Ou seja, eu vou passar por um terapeuta, eu vou melhorar essa situação, eu vou me transformar, eu vou buscar, né, degraus para conseguir aquele sonho que eu quero, e assim adiante eu vou. Então, quer dizer, tudo faz parte do sonho. Só que o que é importante é tomar decisão. Porque enquanto nós não tomamos a decisão na vida, as coisas não acontecem. A decisão é a coisa mais importante que a gente tem a fazer em todos os dias. Enquanto a gente ficar indeciso, a vida vai se desdobrando de uma forma diferente daquela que você quer. Porque você está indeciso. A vida fica indecisa. Sim. As coisas ficam
cinzentas. Quando você toma a decisão, você começa a andar para bem ou para mal, você começa a andar na direção da sua decisão, e aí as suas pegadas, não tenha dúvida, vão ter a ver com aquilo que você vai realizar. Mas essa decisão já tira a gente daquela paralisação do medo, é muito legal. Então a gente precisa primeiro saber se tem sonhos, qual é, saber não nós temos, né? Mas saber exatamente qual é o teu sonho, e aí você decide, fala, não, eu vou fazer isso. Talvez, né, Daniel, a pessoa não consiga, hoje, quinta-feira, à noite, ela definiu o sonho da vida dela, e amanhã, sexta-feira, ela já acordou com os 2 pés dentro do caminho de realização. Talvez não seja assim, talvez seja, cada um tem um jeito de viver a vida. Mas só o fato de você decidir, o universo começa a encaixar aquelas pecinhas do quebra-cabeça que faltavam para que você chegue até a sua realização do seu sonho, do seu projeto. E a gente vai, no próximo encontro, a gente vai falar disso, né? Daquelas coisas que você acha que você está fazendo errado, que está te afastando do teu sonho, mas na verdade está sendo contribuição para te colocar mais ainda perto dessa realização, tá? Só fazendo um adendo aqui, o Daniel é pego de surpresa, tá? Eu leio os livros, no caso eu estou lendo dele, e aí eu venho com o assunto e peço a opinião dele, a visão dele. Não, a gente não fica ensaiando, a gente não fica elaborando, porque é exatamente isso que a gente quer, a espontaneidade de saber o que se passa na cabeça do outro, de trocar ideias, tá? Então, Daniel, você tem toda a liberdade de falar, Andréa, você tá errada, não é assim, peraí, tá bom? E as pessoas aqui presentes também. Se bem que alguém já falou aqui, eu queria ser a bruxinha. Eu falei, será que é a bruxa do livro? Daí opa, outra spoiler. Mas aí eu comecei a ver o poder que tem essa garota do livro aqui, né? Eu falei, quem não queria ser essa bruxa? Tá? Exatamente, até porque ela, no final das contas, ela tem a liberdade. Ou seja, a bruxaria, né? A questão do arquétipo da bruxa, a questão enfim, da bruxa em si, né? Da ideia de bruxa, está muito ligado também a isso, a liberdade. E todos nós temos dentro de nós o desejo de viver a liberdade. Só que e a liberdade tem a ver com sonhos também, porque quando você tem a liberdade para viver, você pode viver atrás dos sonhos. Mas por que a gente não vive justamente atrás dos sonhos? Porque nós não temos liberdade. Nós nos amarramos dentro das nossas crenças, dentro dos nossos medos, dentro dos nossos receios, e a gente não sai de lá. Então, o que acontece? A gente não consegue realizar na vida aquilo que a gente quer. E a bruxa, né, do sonho, do filme, né? Do filme, do livro. Do livro. Ó, já tá dando spoiler? Vai virar filme de Hollywood, A bruxa do livro, ela tem a liberdade, que é uma coisa que todos nós gostaríamos de ter. Então, assim, essa liberdade é uma coisa que nos chama a atenção, é uma coisa que, né, atrai, e é uma coisa que todos nós buscamos. E é incrível que a gente busque tanto a liberdade e esteja sempre tão longe dela, e principalmente porque nós mesmos nos proibimos de usufruir dessa liberdade. E a bruxa não. A bruxa, aliás, né, na época inicial das bruxas lá atrás, eram aquelas mulheres que às vezes saíam da sociedade, ali da coletividade, iam para o meio do mato, e no mato elas iam, né, trabalhar as ervas, iam trabalhar ali todo aquele lado interno, conexão, lado de aumento, de intuição e tudo mais. Então, e a sociedade ficava lá, né? Ficava a vila, ali a sociedade no seu dia a dia, nos seus dogmas, nas suas crenças. E por isso que viam a bruxa como algo tão diferente, como uma coisa tão mística, uma coisa tão... Porque para eles é inconcebível que alguém possa viver fora daquelas regras, fora daquela situação. E no mundo próprio... Na liberdade. Né? Na liberdade. Então, assim, né? É o arquétipo da bruxa. Quando você está fora do padrão, você está livre, né? E isso assusta também as pessoas que estão em volta. Mas assim, eu olhando, eu nem ia entrar no tema da bruxa ainda, porque ainda tem um tema que eu quero falar antes, das probabilidades, mas se der tempo a gente fala, mas da bruxa tá legal. Eu olhando aqui para a personagem do livro,
eu falo, você desejaria ser a bruxa? Não pela liberdade, porque eu faço, na maioria das vezes, as minhas escolhas e eu tenho essa liberdade, mas pelo acesso ao conhecimento que ela traz, né? A autoconfiança, a fé, ela é o lado feminino mesmo, né? Que você colocou aqui no livro. Você fez bem isso, essa força feminina da intuição, do conhecimento, de buscar ouvir sua voz interior, e a força masculina, que é a razão, né? Eu tenho que analisar aquilo que eu estou vivendo, se aquilo é bom para mim, se não é, se eu devo ou não devo, ao passo que eu tenho o lado feminino aqui representado de alguém que tenha segurança para falar, olha, vai atrás, primeiro realiza o seu sonho, depois a gente vai ver o que acontece. Porque senão eu vou ter uma pessoa bem frustrada aqui do meu lado, né? Então você Exatamente. conseguiu colocar esses dois arquétipos muito claros aqui, masculino e feminino, né? Né, bem bacana. E assim, ela precisa realmente, né? A bruxa, ela tem aquela autossegurança, aquela segurança, que é justamente o que você falou, né? Ou seja, então a segurança, que é outro ponto dela, tem a segurança, ela sabe. Ela não está me esperando, ela sabe. Né? Ou seja, então, a partir do momento que é aquela história, né? Ou seja, mais do que fé, ainda você sabe, você entendeu, você pesquisou por quê? Porque você deixou agir a sua intuição, você deixou agir o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. Ou seja, então ela tem conhecimento de vidas passadas, ela tem conhecimento dela mesma, ela tem conhecimento das coisas que estão ao seu redor. E tudo por quê? Pelo mesmo motivo da liberdade. Porque ela não se permitiu ser asfixiada pela, né, pela sociedade, ser asfixiada pelas regras, pelos dogmas comuns, e ela realmente aceitou viver o sonho dela, aceitou viver a vida, né, a vida que ela gostaria de viver, o desejo interno que ela tinha. Então ela dá vazão a isso. Ela daí não fica presa a situações que são ilusórias. Inclusive, né, só falando aqui, inclusive, quando ela mesma, o ego dela mesma deseja o relacionamento, né, ou seja, ela também afasta porque ela sabe que tipo de relacionamento que é egóico, que tipo de relacionamento que ela vai se frustrar, que ela vai se escravizar, e que tipo de relacionamento que é o relacionamento do sonho, que é o relacionamento do que realmente ela consegue ter o sonho e manter a sua liberdade. Né? Então, esse é o verdadeiro sonho. Então, ela consegue distinguir isso também. Então, assim, é bastante interessante mesmo esse personagem. Sim, sim. Só que se eles ficam juntos ou não, não sei. Nós não vamos até o último capítulo do livro, vocês vão ter que se virar. E tem alguém perguntando aqui como adquire o livro. A Shirley está perguntando. Daniel, qual é o melhor caminho para a aquisição deste livro? Onde encontra? Opa, Já tá vi que a cortando, eu não Lainha sei se colocou todo no mundo te chat aí, ouviu. né? Ah, Não está me ouvindo? colocou? Daí Eu como vi que a adquire o Dainha... livro? Então, se ela colocou, eu vou fixar aqui. Mas eu não estou achando. Dainha, por favor, coloca de novo. Ó, vá no Instagram do Daniel e lá deve ter o link na bio, não tem? Que é décioduarteeditora.com.br/loja, né? Que é direto com a editora, então você pode adquirir, que é Décio Duarte Editora, tudo junto, .com.br/loja. E é o preço de custo, né? .com.br/loja. Ok. Vale a pena, viu, gente? Ainda mais se vocês forem como Barra eu, que loja. lê, relê, risca, discute o tema, vale a pena ter o livro físico mesmo, né? Eu um dia vou evoluir o suficiente para ter livro, como é que fala? E-book, livros digitais, mas nesse momento eu ainda gosto do livro físico. Tá? Daniel, nós estamos já com algum tempinho, Eu também. mas a Dainha está dizendo que é minha seguidora. Obrigada. Você tem mais uns minutos para a gente entrar num assunto aqui para fechar o encontro de hoje? Vamos lá. Oportunidades, página 76. Ó, eu e o livro grifado. Esse Eu vou ler um trechinho aqui, ó. Isso não tem nada a ver com sorte.
Observe que, matematicamente falando, as oportunidades aparecem o tempo todo. 3 pontinhos. Porém, quando elas surgem, são poucas as pessoas que têm a capacidade para aproveitá-las. E aí tem um exemplo tão legal aqui, que ele fala mais ou menos assim, a estação de trem. A oportunidade são esses passageiros que estão subindo e descendo no trem. Ou a oportunidade é o trem, né? E aí você tem que ver se você vai subir neste trem, embarcar nessa oportunidade, ou se você escolhe ficar na plataforma. E aí, o que você me conta, Daniel? Opa, tá caindo um pouco. Está preparado. Daniel travou, você está me ouvindo? Pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal, fiquem aí, não saiam. Bom, não estou conseguindo chamá-lo novamente. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Não dá. Sem essa conexão não é possível. Bom, então fica assim, olha. De qualquer forma, Daniel, você conseguiu voltar? Vamos lá. Ouvindo? Voltou? Agora eu estou te ouvindo. Se conseguir, eu voltei, mas o Caltembar não, a Chile está dizendo. Peraí, que eu acho que ele está voltando. Está me ouvindo já, não? Eu tô, a imagem está meio perdida, mas eu tô te ouvindo sim. Você conseguiu ouvir o texto que eu falava das oportunidades? É, você que eu Que não estava... tem nada a ver com sorte, tem a ver com aproveitar a capacidade de aproveitar as oportunidades. Exatamente, né? Porque o que acontece? As pessoas acham que a vida é sorte, né? Que muitas vezes uma pessoa teve sorte e você não teve sorte e que, enfim, por isso que ela tem sucesso e você não tem sucesso. Só que acontece que sorte não existe, né? Ou seja, é aquela história, nós temos que entender na vida que a vida tem N oportunidades. O tempo todo tem trens, né, parando na nossa estação, que a gente pode pegar ou não, que a gente pode embarcar ou não. E às vezes eu não embarco porque eu acho, esse trem aí vai lá pro sei lá onde, não estou afim. Aí depois eu vejo que perdi uma oportunidade enorme. Né? Ou eu acho que vou para um lugar bom e depois eu vejo que não era o que era o meu sonho, não era aquilo que eu desejava de fato. Mas eles estão lá, os trens estão vindo o tempo todo, parando na estação. São as oportunidades da vida, elas não param. Cada dia que a gente acorda de manhã, que a gente sai da cama, as oportunidades começam a aparecer. Elas vão aparecendo, vão aparecendo, vão aparecendo, vão aparecendo. Só que a gente muitas vezes ignora. Não quer subir no trem, não quer ir para lá, não quer ir para cá. Sorte não existe. A sorte é o quê? A sorte é a oportunidade aproveitada. Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade, eu tenho que fazer na minha vida com que eu tenha a maior chance possível de que as oportunidades, quando aparecerem e vão aparecer, que eu consiga aproveitá-las. E como é que eu faço isso? Eu tenho que estar preparado para quando elas aparecerem. E aí começa o meu trabalho também pessoal de engrandecimento, de preparo, em todos os sentidos. Qual é teu sonho? Né? Às vezes a pessoa fala assim, meu sonho é ser um grande chefe. Ok. Vai aparecer oportunidades na sua vida que vão te levar a esse caminho. Mas quando aparecer, vão te pedir o currículo. E aí, que cursos que você fez aí de culinária? Ah, eu não fiz nenhum porque eu achei que isso era tão impossível. Ou seja, você não se Quer preparou dizer, para o seu sonho. Então a oportunidade vai passar, mas se ela passa preparado, você não pode falar depois que foi falta de sorte. A gente precisa se preparar para quando as oportunidades chegarem, porque elas vão chegar. Então a gente tem que saber o nosso sonho e preparar.
né? Ou seja, saber mais ou menos qual é a linha do que eu tenho que estar preparado, pronto, porque ela vai chegar, as oportunidades vêm. Exatamente. É exatamente isso. Eu escrevi aqui o que você falou. Sorte é oportunidade bem aproveitada, é a oportunidade aproveitada. Então, não conte só com a sorte, não ache que o outro tem capacidade de realizar os seus sonhos e você não tem. Não delegue a sua vida para ninguém, sabe? A gente fica terceirizando os nossos sonhos. Então, vamos sonhar mesmo e fazer essa magia acontecer. A gente vai ter pelo menos mais um encontro. Não sei se a gente finaliza esse livro ou não no próximo encontro, né? Porque é muito dinâmico. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas diferenças entre o estar parado e o ir atrás do sonho. E perceber onde estão colocadas essas oportunidades. Daniel já entrou nesse assunto, a gente vai aprofundar, tá bom? E vamos falar dos desencontros da vida, que tem momentos em que a gente acha que foi um desencontro, mas a gente está vendo só um pedacinho, a gente não está vendo o todo. Vai chegar uma hora que a gente vai enxergar o todo, desde que a gente se prepare para isso. Daniel, conta para mim, você está com algum curso começando? Como é que está aí? Bom, nós sempre temos, né, os cursos. Nós temos cursos gratuitos, temos cursos que são bem baratinhos, temos de tudo no canal, né? Mas hoje nós estamos começando um novo curso, que é o nível 3, que é muito interessante para quem gosta, para quem se interessa por conhecimentos, né, princípios esotéricos, milenares. Então, são estudos de conhecimentos que eram das antigas escolas iniciáticas e que agora nós temos a oportunidade de estudá-los, de conhecê-los, de estudá-los. São muitas coisas relacionadas à alquimia, a princípios milenares, coisas que o próprio Kybalion, né, para quem já conhece o livro, falando de livro aqui, o próprio Kybalion com seus princípios herméticos. Enfim, é um estudo aprofundado desse nosso universo das energias, dos princípios gerais. Então, assim, é muito interessante para quem gosta de se aprofundar realmente nessa questão, né, das leis universais, do esoterismo e tudo mais. Que é o curso Cocriando Prosperidade no Universo Quântico. Inclusive, o escopo desse estudo todo é se aprofundar no conhecimento e também aproveitar esse conhecimento para trazer mais prosperidade para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica, não é como a gente está falando aqui no livro, mas às vezes preso por medos, preso em energias que nos estagnam e que estagnam nossa vida, que fazem com que a gente viva, né, na escassez. E às vezes é um detalhe na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de ver o mundo, que a gente não percebe e que quando a gente percebe, a gente consegue então modificar, transformar, fazer essa energia se movimentar e por consequência disso, a gente consegue transformar e abrir o caminho para que as oportunidades venham e a gente aproveite as oportunidades rumo à nossa prosperidade. Então, quem quiser, né, conhecer um pouquinho desse curso, estamos começando o nível 3 agora, já temos o nível 1 e 2 que estão gravados, o nível 3 vai acontecer agora uma vez por mês, são 8 aulas ao longo do ano, mas você pode começar o nível 1 a hora que você quiser, e se tiver interesse, manda um e-mail para contato@despertandopessoas.com, contato@despertandopessoas.com e peça informações que a gente manda de volta. E lá no nosso canal de YouTube, Despertando Pessoas, temos também ali cursos gratuitos, enfim, muita informação. Temos curso de viagem astral, temos curso de meditação, de oração quântica, enfim, tem bastante coisa no Despertar da Consciência, temos bastante coisa aí para a gente estudar. Quando a gente quer estudar, né, a gente pode. Tem. Quando a gente quer, a gente consegue, a gente faz, não tem desculpa, né? Aquele velho ditado, seja mais forte do que a sua melhor desculpa, né? Então, avance além dos medos. Eu estou com um curso também começando segunda-feira sobre paciência. São 30 dias no grupo de WhatsApp. Tem aqui na minha linha do tempo, no meu feed, vocês vão encontrar informações. Passa também no Instagram do Daniel e dá uma olhadinha nesse Cocriando a realidade, né? A prosperidade.
vale muito a pena. Eu já terminei os 2 níveis e vou entrar agora para a turma 3. E já fiz o de vibração quântica, eu não me lembro, mas viagem astral eu tenho certeza. É que eu já assisti tanta palestra, o Daniel tem tanto conteúdo bom e gratuito no canal, que se eu fosse você e ainda, se eu não fosse inscrita, eu já corri agora lá me inscrever. Passa lá, tá bom? Tem gratidão no meu canal, Andréa Bem Viver, e tem conhecimento, filosofia, mecânica quântica, no canal do Daniel, Despertando Pessoas. E fala um Daniel, pouquinho, você quer colocar? Oi. não só para complementar, né? Você falou desse trabalho, né? Desse trabalho que vocês vão fazer bacana aí sobre paciência agora, né? Então ele vai ser pelo WhatsApp ao longo dos 30 dias. Conta um pouquinho mais como é que vai funcionar. São 30 dias com práticas. Então, vai ter meditações e exercícios para a gente aumentar o nosso grau de paciência, porque parece que as pessoas andam um pouco mais impacientes ultimamente, né? Eu digo que a paciência já é uma característica que está em nós, mas alguns têm menos, outras têm mais. E aí, como a gente trabalha a gratidão todos os dias, como a gente tem os nossos hábitos diários de tomar banho, de se alimentar, e de fazer atividade, a gente também vai desenvolver a paciência através desses hábitos diários. Então, eu vou dando caminhos para as pessoas seguirem por eles e irem percebendo aonde está um gatilho que dispara a impaciência, o que faz com que eu me acalme, que eu tenha mais paciência com pessoas, situações, acontecimentos, né? E aí a gente vai se percebendo melhor e deixando de ser tão reativo. A gente passa a ter consciência do momento que a gente está vivendo para poder agir com mais serenidade, que essa é a grande busca da paciência, tá? Para que minha vida seja mais calma e mais serena. E aí a gente vai desenvolver ou fortalecer essa característica nas pessoas, né? E juntos, eu digo nós porque eu dou os exercícios e eu faço junto, né? A gente está ali. Eu fico disponível acompanhando o grupo nesses 30 dias. Uma vez por dia eu coloco a postagem e a pessoa acessa a hora que é melhor para ela. Bom? Mas tem aqui também na minha linha do tempo, dá uma olhadinha. Excelente. Daniel, gratidão pela oportunidade que você nos deu de trazer assim tanto conhecimento e trazer uma visão tão enriquecedora sobre os nossos sonhos e as nossas realizações. A gente se encontra na quinta que vem, talvez ao vivo, talvez gravado, mas de qualquer forma, quinta-feira, 8h30 da noite, a gente está aqui de alguma maneira, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos vocês e vai ser um enorme prazer estarmos aqui novamente, continuando a falar do livro e da vida, né? Por consequência, da vida. É isso aí. Isso mesmo. E agradeço a presença de todos, agradeço o carinho que foi manifestado aqui, agradeço os elogios, agradeço as críticas e agradeço vocês trazerem mais informações para enriquecer o nosso bate-papo. E então é isso. Busquem os seus sonhos, não deixem eles engavetadinhos, não. Vale a pena a gente realizar aquilo que sonha, vale a pena a gente acreditar. E aí as coisas acontecem. Fique atento aos sinais, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. A minha gratidão, a sua presença, Daniel. E até o próximo encontro de Livros ao Vivo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.